Boa noite, então, pessoal. Boa noite aí para quem está online agora, nesse momento. Então, vamos dar início à nossa aula 4. Até agora a gente falou sobre... Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo? Estão me vendo aí? Tá tudo ok? Beleza. Muito bem. Então, passada a nossa prova, nossa P1, né? Espero que todos tenham ido bem nessa prova. A gente vai dar continuidade ao nosso projeto lá, tanto da escola de informática, quanto as atividades que a gente vem produzindo semanalmente, tá? Com valor de nota. Então, hoje eu já deixei disponível uma atividade que vai poder ser entregue até amanhã às 9, como a gente já tem combinado sempre. Então, eu solto uma atividade hoje para ser entregue amanhã até às 9 da noite. Então, vocês vão ter aí mais uma atividade relativamente simples, mas que vai dar base para que vocês possam continuar a produzir lá, a melhorar aquele wireframe lá que nós fizemos a entrega dele antes da gente fazer a prova, né, fazer a P1, tá certo? Então, lembrando que esse wireframe, ele vai continuar a ser produzido, então ele não é o produto final, né? Então, como vocês viram, a gente faz a modelagem de espaços e depois a gente vai evoluindo aquilo lá até chegar no site completo como um todo, tá? Na hora de entregar o site. Uma outra coisa, eu mostrei para vocês o wireframe daquela empresa que eu estou desenvolvendo o site, e assim que ele tiver finalizado, tiver terminado de ser feito, eu passo para vocês darem uma olhada para ver a diferença, né, do wireframe e depois a transformação que acontece na hora dele ir para a parte do WordPress, nesse caso, né? Parte de programação mesmo, tá certo? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vou compartilhar aqui com vocês. Alguém, antes da gente começar essa aula, alguém ficou com alguma dúvida da prova? Tem alguma questão? Se tiver alguma dúvida, tá? Pode falar depois ou diretamente comigo, ou também pode me mandar alguma mensagem, algum e-mail, se tiver alguma dúvida em relação à prova, ok? Se alguém ainda tiver sem grupo do trabalho, também verifica com os colegas para poder entrar em um grupo, para não ficar sem poder entregar, tá ok? Eu não vou aceitar o aluno entregar sozinho. Então, por favor, quem ainda está sem grupo, se tiver alguém, entra num grupo e faça aí a continuidade dos trabalhos junto com o grupo, tá ok? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu fechar aqui, vamos apresentar a minha tela aqui. Deixar o chat aberto, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar que aí eu vou ficar de olho aqui. Muito bem, então, vamos lá, deixa eu vir para cá. Na aula passada, né, o que nós vimos lá antes da prova, a gente viu a respeito do wireframe, né? O que é o wireframe? O wireframe é praticamente o esqueleto do nosso site, produzido aí em algum site online, ou no PowerPoint, ou como imagem, no Photoshop, tanto faz o aplicativo ou o programa que você quer ou você deseja usar para fazer esse wireframe. O importante é que ele tenha o esqueleto de onde as coisas vão estar para que você possa entender na hora de jogar isso para programação, ou se você vai programar, ou se alguém for programar para você, você tem como colocar isso para ele, como que ele vai produzir esse site na hora de montagem lá na programação, tá certo? Então, a gente viu aí eu mostrei lá um dos clientes que eu tenho, que a gente estava desenvolvendo o wireframe dele. Também tem essa imagem que eu coloquei aqui, que é uma imagem estática, mas a ideia é que o wireframe seja por isso que eu uso o PowerPoint nele, né? Então, que ele seja um pouco mais multimídia, né? Que ele tenha pelo menos os links ali, para que a gente possa
navegar por ele e saber para onde vai cada coisa. Então, se eu estou em serviços, eu vou para onde? Se eu estou em produtos, ela vai para onde? Se eu estou em contato, ela vai para onde? O que abre? Quais coisas que abrem? Então, tudo isso é produzido, né, no wireframe, tá certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, vai evoluir um pouquinho a nossa conversa do wireframe e vai falar sobre navegação. Tá ok? Então é muito importante que a gente tenha em mente que a navegação ela é um dos fatores-chave para o nosso usuário ficar ou ir embora do nosso site. Tá ok? Então, para começar, a gente vai falar sobre a navegação web e a navegação web. Né? E aí, quando eu falo navegação web, também eu posso incrementar e colocar a navegação mobile, né? E ela tem alguns princípios e também alguns problemas, né? Então, a gente tem, por exemplo, como princípio, a navegação ela do site, ou da web, ou do mobile, ele é um fornecedor de acesso à informação. Então, o meu usuário, quando ele chega, ele busca algo que navegue, que seja navegável para ele poder encontrar, ter acesso à informação dentro do meu site, dentro do meu aplicativo, ok? Então ele mostra também, então, uma premissa é de oferecer acesso à informação que você tem dentro do seu site. Depois a gente tem a opção de mostrar a localização em um site. Então você consegue se localizar em um site por meio da navegação. Tá? Isso é importante. Então, primeiro, você encontra a informação que você está buscando, e segundo, ele mostra, te localiza dentro desse site, faz a localização sua dentro dele. E também mostra os assuntos do site. Então, quando você tem uma navegação boa, você consegue entender o que cada página, o que cada coisa tem dentro de um site, ok? Os dois problemas é que, se você não tem uma boa navegação web, uma boa navegação mobile, qual é o problema que isso gera? Afetar a credibilidade desse seu site. Então, você acaba tendo um problema de credibilidade, as pessoas acabam não gostando, não confiando naquele site por conta de navegação que está mal feita, ou acesso à informação que não é encontrada, tá certo? E também isso, aproveitando a falta da credibilidade, ele interfere na rentabilidade do site. Então, se você tem um site que vende alguma coisa, seja ela informação, ou produto, ou serviço, é importante que você tenha uma navegação adequada para que isso não interfira nas suas vendas, né? Então, se você tem uma navegação que faz com que o seu usuário não chegue naquela informação, acontece que o seu usuário não vai chegar no produto e não vai comprar. E se ele não comprar, você não ganha. Se você não ganhar, afeta diretamente na sua rentabilidade, no seu custo aí, uma má navegação dentro do site. Ok? E para isso existem alguns mecanismos, por exemplo, o Google Analytics, que faz o levantamento dessas informações e mostra para você por onde o seu usuário está navegando dentro do seu site. Né? Então, o Google Analytics ele tem toda essa estrutura de navegação que pode mostrar para vocês. Na aula que vem a gente vai ver um pouquinho sobre Google Analytics, eu vou mostrar para vocês, e eu vou mostrar que você consegue enxergar por onde seu usuário está vindo, de onde ele está vindo, que país que ele está acessando, qual dispositivo que ele está acessando. Então, a navegação te ajuda, o Google Analytics te ajuda a ter uma navegação melhor e mais adequada para o seu site, para o seu público, para o seu pessoal, para quem vai entrar no seu site. Tá certo, então vamos falar diretamente aqui de afeto à credibilidade do site. Por que que a falta de navegação, a navegação mal feita, ela afeta a credibilidade do site? Então, os maiores problemas... Deixa eu só colocar aqui no vídeo, só um minuto. Prontinho. Então, os maiores problemas que a gente encontra, os maiores erros de navegação, são de criação de categorias muito amplas e vagas. Então, eu crio dentro de um site, por exemplo, uma categoria que chama serviços e eu não crio mais nenhum tipo de submenu.
Eu crio só uma categoria chamada serviços. Então, se eu tenho só uma categoria chamada serviços, é intuitivo para o meu usuário que vai acessar esse site? Talvez não. Então, ter uma categoria muito ampla é ruim. Então, talvez você tenha que ter, além de serviços, os serviços que realmente você faz. Ou nem escrever serviços, né? Eu, por exemplo, no meu site uso fábrica de conteúdo, que a gente fabrica conteúdos, seja eles sites, seja cursos online, seja apresentações, seja posts para rede social ou diagramação de material, tudo isso é feito pela minha empresa e lá dentro de fábrica de conteúdo, lá no meu menu, eu tenho outros submenus com essas páginas e aí são informações segmentadas, lembrando lá que é necessário ter o acesso à informação. Então eu crio acesso à informação nesse sentido, tá ok? Um outro erro, né? Um outro erro de navegação construído que a gente encontra muito é de colocar abreviações, tá certo? Então eu tenho lá, por exemplo, uma empresa que tem um setor de núcleo de EAD, por exemplo. Ok, você tem um núcleo de EAD, ótimo, mas se você põe no seu site ou no seu portal acesso lá um link de menu escrito NEAD, esse item de menu NEAD, ele vai servir para quem conhece o seu espaço e conhece a sua instituição. Conhece a sua empresa. Agora, quem não conhece, para ele não fica claro o que é aquele NEAD. Então, aquele item de menu, ele fica um item de menu que só serve para algumas pessoas. E a gente está falando aqui de navegação para que todas as pessoas tenham acesso à informação. Então, quando eu crio um menu, quando eu crio uma navegação no site, qualquer tipo que seja, eu preciso pensar sempre no usuário que vai usar isso, né? E além do usuário que vai usar, eu preciso pensar nas formas que ele vai usar para eu conseguir atingir da melhor forma o uso dele. Né? Então, abreviações muitas vezes não ajudam em nada na hora de fazer o site, de fazer os menus, porque uma vez que as pessoas não conhecem, é um botão que fatalmente não vai ser clicado. Né? Então, é importante, por exemplo, se você quer colocar o núcleo de educação à distância, você cria uma estrutura de educação à distância e coloque a equipe de coordenação ou o núcleo de educação à distância mais dentro dessa parte de EAD para poder dar uma estrutura maior e uma estrutura mais adequada para aquele item de menu. Então, um outro item que a gente tem aí quando a gente fala de erros de navegação é a organização pobre das opções de menu, que é o que eu estava dizendo a respeito dos serviços. Né? Então, se eu tenho uma organização muito pobre, e aí eu entro de novo em a ver, por exemplo, não só com a organização pobre das opções de menu, ela não entra só, por exemplo, com o uso dos serviços. Né? Vou usar serviços aqui. Às vezes a gente quer criar uma estrutura trivial, uma estrutura bem enxuta de menus para não ter muito menu, muito link lá no menu, mas acaba esquecendo que existem categorias e que existem hierarquias para a gente seguir para ter uma estrutura adequada de menu. Né? Um exemplo clássico aí que a gente encontra é a local web. A local web ela tenta, né, criar uma estrutura de menus simples, mas não consegue ter uma estrutura de menu que facilite o usuário que acessa a local web. Né? Então, assim, e o serviço dela também não é daquelas coisas, mas é uma empresa que está há muitos anos no mercado e que tem muitos clientes por conta da seu pioneirismo, né? Então, como ela entrou no mercado e era uma das melhores, a maioria dos clientes que estão na local web tem acesso à local web e querem continuar lá por conta do pioneirismo que ela tem e do tempo que ele está usando já o serviço, pensando sempre em manter esse serviço sempre ativado, né, sempre atual. Porém, eles não sabem que por trás disso, e a gente vê nos bastidores das hospedagens, que muitas vezes eles não têm, ou eles pagam por muitas coisas que não precisariam pagar. Mas esse é um outro caso, é um outro cenário que a gente pode conversar um outro dia. A gente está falando de navegação hoje, tá certo? Então, a gente falou aqui de uma organização pobre das opções de menu. Então,
Professor, travou. Muito bem, voltei. Não, caiu energia não, gente. Caiu a internet mesmo. Pingou aí, a internet caiu aqui, mas estou de volta. Às vezes ela me testa também, que como a gente trabalha com tecnologia, a internet testa a gente também. Mas tudo tranquilo, vamos seguir. Ainda a gente continua gravando, tudo certo. Até onde vocês ouviram, fala aí para mim, que aí eu vou retomar aqui. Até onde vocês ouviram eu falando da parte de Você organização estava falando é do isso? exemplo da local web. Peraí, Rafael, deixa eu pôr o fone, rapidão. Peraí. Fala aí. Você estava falando do exemplo da local web, que ela tenta, mas ela não consegue. Mas Ah, beleza. porque ela é Beleza. antiga, o pessoal acaba se mantendo nela. Beleza. Então vou dar sequência em cima disso daí, então. Valeu, obrigado. Vamos lá, vamos tentar seguir aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Com os maiores erros de navegação, certo? Tem. Beleza, então. Então, é o seguinte, vamos lá. Vou ficar de fone agora. Então, estava falando da local web, o que acontece com a local web? Né? Ela tenta criar uma estrutura de menus que seja fácil do cliente dela achar e encontrar as coisas lá, mas ela acaba não conseguindo fazer de uma forma adequada e isso dificulta os acessos das pessoas que querem os serviços deles. Porém, é o que eu estava falando do pioneirismo. Por que a local web ainda consegue muitos clientes? Por conta do pioneirismo, né? De há muitos anos aí no mercado, fazendo trabalho de hospedagem, então ela tem essa facilidade de criar novos clientes por conta desse pioneirismo, né? Desse pioneirismo que ela tem. Mas, se fosse depender da navegação de menu dela, seria muito complicado você conseguir novos clientes, porque a navegação dela é muito ruim. Né? Depois vocês podem fazer um acesso lá e verificar. Não sei se mudou alguma coisa no site deles, até a última vez que eu olhei, eu entrei recentemente, inclusive esse cliente da contabilidade testou. Olha lá, o Rafael testou e falou que é péssimo, exatamente, porque é por conta disso, né? Por conta da. E aí eu vou mais além, Rafael. Quando você acessa a central lá deles de usuário, né, que seria lá a central das hospedagens, dos espaços que eles fornecem, dos serviços que eles fornecem, lá é pior ainda para se achar. A navegação lá é horrível, é péssima. Então, esse é um problema que a gente tem de navegação, de organização pobre das opções de menu. Né? Então, quando você entra lá dentro das opções, lá é um caos. Depois eu vou mostrar para vocês, vou ver se eu consigo acessar aqui com o meu usuário, eu vou mostrar, lá é um caos dentro da local web. Isso é um exemplo, né, de vários que a gente tem em cima dessa parte de organização pobre das opções de menu. Né? Então vamos seguir em frente aqui. A gente tem também agrupamentos pobres de categorias. Então, por exemplo, se eu trabalho, vamos pensar no e-commerce que a pessoa trabalha com produtos pet, né? Vamos falar de produtos pet. Ok. E aí a pessoa ela organiza lá, por exemplo, roupas para animais, para macho e roupas para fêmea, e roupas para filhotes. Então, assim, você tem aí um agrupamento muito pobre de categorias, né? Então, quando o seu cliente acessa esse site, acessa a
a estrutura do seu site lá, ele precisa ter o mínimo de reconhecer as informações ali, de conseguir entender o que você quer especificar. Então, por exemplo, se eu tenho lá, de novo, a parte pet, eu não preciso ter macho, fêmea e filhote. Eu posso ter coleiras, eu posso ter roupas, e aí, lá separando por outros tipos, né? O tipo de roupa, o tipo de brinquedo, de adorno. Então, você separa as melhores estratégias para criar as categorias. E aí você cria um agrupamento mais pesado, melhor, para facilitar o seu usuário, o cara que acessa, na hora de ver essa informação. Tá certo? Então, um outro problema que a gente encontra, isso, ó, vou voltar, a gente está falando de credibilidade, tá? Então, tudo isso, quando acontece, você é afetado imediatamente na credibilidade do site. E o que acontece quando a gente é afetado na credibilidade do site? As pessoas vão embora. Você tem um problema de evasão do seu site. As pessoas vão embora, ela vai procurar, se você vende lá o produto pet, ela vai procurar em outra loja, tá? Se você vende lá serviços, ela vai procurar o serviço em outro site e eles vão embora. Por que eles vão embora? Porque a sua navegação não está adequada, ele não consegue encontrar a informação que ele foi procurar. Tá? Isso é o grande catalisador da evasão. É o que faz com que as pessoas saiam dos sites e não voltem mais. E outra coisa também é o comportamento de navegação inesperado, né? Por exemplo, eu tenho lá o item de menu escrito Fale Conosco. Quando eu clico, ele abre uma página de serviços. Então, isso afeta diretamente o problema do site e você acaba tendo uma perda de credibilidade muito grande. Por quê? Quando eu clico lá em determinado item, me manda para um outro item qualquer. Então, eu não tenho não consigo, por exemplo, ter credibilidade num site que, quando eu tento ver determinado assunto, eu vejo outro. Isso também atrapalha muito na hora da credibilidade de sites. E por último, a gente tem opções de navegação com erros ortográficos, né? Então, não só opções de navegação, mas também, por exemplo, textos, né, no site com erros ortográficos. Isso atinge diretamente a credibilidade do site e faz com que as pessoas não tenham a credibilidade suficiente para poder contratar aquele serviço, né? Você imagina, por exemplo, o cara fazer um serviço de tradução, né? Eu vou fazer um serviço de tradução, mas não sabe escrever, escreve errado lá no site. Às vezes nem foi ele, mas o serviço que ele presta tem muito a ver com o que está escrito, né? Então, se você não consegue colocar o que está escrito ali corretamente, imagina a tradução. Esse é um exemplo bobo, mas assim, você pode falar também, pensando na área da tecnologia, a produção de um site. Quando eu vendo a produção de um site, eu vendo todo, eu não vendo para ele, não, o texto você que vai me dar. Entendeu? Assim, quem tem que fazer isso sou eu. E isso acontece muito, gente, nas empresas aí. As empresas, elas têm esse perfil de, eu faço tecnologia, mas todo texto você tem que mandar. Gente, não caiam nessa. Não caiam, porque quando você oferece o serviço, você tem que entregar ele em 360 graus. Não adianta você, eu entrego, mas eu entrego só a página inicial. Sabe? Não existe. Então você tem que entregar como um todo. E aí a parte da entrega é construção mental, é wireframe, é como você vai fazer, como o seu cliente vai acessar. Tudo isso é passo para você entregar um site decente para o seu cliente, para as pessoas que vão acessar esse site. Tá? Então, criar páginas ou navegação com erros ortográficos quebra muito a credibilidade do site que você está entregando, tá certo? Vocês estão me ouvindo aí ou eu estou falando sozinho? Estamos ouvindo. Tá ouvindo? Beleza, então vamos em frente. Agora eu fiquei cismado com a internet. Mas vamos lá. Então, um outro item muito importante, a gente falou lá da credibilidade, né? E aí isso tem reflexo na marca da empresa e também ele interfere na rentabilidade, né? Então a gente deixa de ganhar dinheiro. Por quê? Porque os clientes, eles não podem comprar o que eles não podem encontrar. Então, quer dizer, se eu não tenho uma navegação adequada para o meu cliente encontrar o produto que eu quero vender, eu não vou vender. E aí eu não posso reclamar que a internet é um lugar ruim de venda. Porque a internet, basta você mostrar para as pessoas o que você quer vender, que você vende.
E isso, o marketing digital ou a internet está aí cheio de gente falando e explicando como fazer. Né? Então, quer dizer que se não fosse dessa forma, não funcionaria. E funciona. Então, a questão é que a gente precisa mostrar para as pessoas, para os clientes, no caso, o que eles querem encontrar, né, na internet e mostrar para eles que eles possam comprar. Senão, você não vende mesmo. É normal. Né? Aí, pensando agora, um outro item, os empregados perdem produtividade quando a navegação é ineficiente. Ok, então, porque se a minha navegação é ineficiente, o que acontece, né? Aí eu estou falando, por exemplo, de uma intranet. Se eu tenho um sistema, por exemplo, TOTUS, igual a Fundação tem o TOTUS, ele é um sistema muito bom, muito parrudo, né, complexo, porém ele tem um problema. Ele tem um problema que ele não é navegável, ele não é de simples navegação. E o que acontece quando ele não é de simples navegação? Você tem usuário e empregado seu clicando 10, 15 vezes em vários botões, perdendo tempo e gastando produtividade, enquanto ele poderia, por exemplo, dar 2 ou 1 clique para chegar na resposta daquela navegação que você precisava dar. Né? Você imagina, por exemplo, que quando eu preciso acessar, sei lá, um relatório dentro desse ambiente TOTUS para exportar alunos, exportar informação, eu tenho que pelo menos dar 6 ou 7 cliques para chegar nessa opção de gerar o relatório e depois mais 2 ou 3 cliques para chegar na opção de exportar esse relatório para a minha máquina. Então, você tem aí 10 cliques para chegar em fazer um determinado fluxo dentro desse sistema. O que hoje a gente percebe que é muito complexo e é muito difícil, e você imagina que se o cara faz isso, ele perde ali os seus... Vamos pensar que ele perde 1 minuto para fazer esses 10 acessos aí. Se você pedir para ele 10 vezes isso, ele está perdendo 10 minutos do dia dele fazendo um serviço igual, repetitivo. Né? Então percebam que a perda de produtividade, e aí a gente não fala, quando a gente fala de rentabilidade, a gente não fala só de dinheiro, então a gente perde produtividade, quer dizer, consequentemente perde grana, porque você poderia aproveitar esse empregado que você já paga, fazendo né, uma atividade que seja mais adequada para o que ele precisa, para o que você precisa. Evitando com que ele fique clicando em vários links várias vezes, fazendo o mesmo caminho toda vez. Tá? E aí, o que acontece quando eu tenho esse cara que faz esse caminho toda vez aí de 10 cliques? Você tem um custo de suporte aumentado. Né? Por que você tem um custo de suporte? O cara não vai lembrar o caminho e ele vai acionar o seu suporte. E funciona da mesma forma, por exemplo, quando eu coloco lá dentro do meu site uma navegabilidade inadequada. O cara não encontra informação. O que acontece? Vai para o suporte. Então, se você... Aí é uma outra coisa. Se você não tem o suporte adequado, aí você perde esse cliente para outro concorrente. Mas se você tem o suporte adequado, você acaba supervalorizando esse suporte, quer dizer, todas as demandas vão parar lá. Por quê? Porque as pessoas não conseguem simplesmente acessar determinada informação e achar por si só. Né? O que é uma premissa da internet? Né? Isso é uma premissa. Você pode, a ideia é que você acesse e tenha acesso à informação de uma maneira clara e objetiva. Então, quando você faz isso, você aumenta o seu custo de suporte, né? Porque a navegação do seu site é pobre. E aí, falando de marca de novo, a gente começa a desvalorizar a marca com a navegação pobre, né? Porque quando eu fico insatisfeito com aquele site, eu não fico insatisfeito com aquela página da internet, eu fico insatisfeito com aquela empresa, né? Que eu não consigo encontrar a determinada informação lá dentro. Tá ok? Muito bem. Então, tratando essa primeira parte aí, a gente começa a fazer algumas perguntas para na hora de eu desenvolver o meu design, né, desenvolver a minha navegação, o que eu preciso perguntar para poder ter uma navegação adequada para o site funcionar de uma maneira adequada. Né? Então, eu tenho lá, primeira coisa que eu preciso perguntar para mim e para o meu público, né? O porquê que eu estou construindo aquele site. Por que eu estou construindo esse ambiente virtual, por exemplo, de aprendizagem? Quem vai ser o meu público-alvo? Né? Quem usará esse site? Quem vai ser o público-alvo dele? Né? E aqui a navegação fornece acesso.
o que eu quero que o meu usuário, quando ele acesse o ambiente virtual, como exemplo, o Moodle, tenha acesso na navegação dele. Então, percebam que no Moodle, por exemplo, do seu lado esquerdo, você tem uma navegação que abre de acordo com o que você está acessando, né? E quando você acessa o ambiente como um todo, aparecem itens de menu ali, e que quando você vai para dentro de uma disciplina, por exemplo, a nossa, você tem outros itens que aparecem naquele local, tá certo? Então, assim, aqui a navegação fornece acesso, né? Será que eu estou fornecendo acesso a itens desnecessários para o meu usuário? Então, quando eu tenho a navegação lá para o meu usuário, será que o que tá ali está adequado para o meu cliente? Né? Está adequado para o cara que acessa para ver? Ou não? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. Então, como o conteúdo desse site está organizado, né? Lembra que a gente falou lá atrás de hierarquia, a gente falou de composição, quando a gente falou de design, e aqui tem tudo a ver, porque como que o meu conteúdo do site vai estar organizado, né? E aí entra no wireframe. Como que eu organizei a informação? Ela está adequada? E a gente usa o Google Analytics justamente para conseguir fazer uma métrica, né? Criar métricas para mostrar, olha só, tá ruim aqui, tá bom ali. Então a gente precisa dessas métricas para poder melhorar as coisas e criar novas sistemas melhores, sistemas mais navegáveis e com informação mais simples de ser encontrada. Então, e a última pergunta, como os usuários navegarão para o conteúdo que eles precisam? Então, quer dizer, o cara chega dentro do meu site, da minha página principal, e ele quer um dos meus serviços, por exemplo, de criação de sites. Né? Como que eu faço com que ele encontre essa informação, né, no conteúdo que ele precisa dentro do meu site? Então, eu tenho várias técnicas, as navegações funcionam justamente para dar essas técnicas, para colocar e facilitar o usuário a chegar na informação necessária para ele conseguir responder a dúvida dele. Quando ele chega lá, é porque ele tem uma dúvida, ele quer respostas, né? E aí, da forma que eu organizo isso, é a forma que eu consigo fazer com que o meu usuário encontre ou não a informação. E aí a gente tem, quando fala de navegação, a gente tem 3 formas, né? Como a gente consegue buscar a informação. Então eu tenho a navegação direcionada, que é quando eu crio um passo a passo ali para ele chegar até aquela informação. Então, quando eu tenho a navegação direcionada, o item de menu é home, depois você vai para serviços, depois você vai para sites, e aí você tem um botão para fazer conversar com alguém sobre essa página do site. Isso é um caminho, é uma navegação direcionada que você tem. Você tem a navegação semidirecionada, que é quando você tem a navegação dentro do seu site. Você não tem o menu, mas você tem, por exemplo, lá, quando o cara rola a tela, ele tem serviços e já mostra alguns serviços ali. Então, conforme ele clica aquilo lá, ele já é direcionado para aquela área de serviços que você já selecionou para ele. E você tem também a navegação que é não direcionada, que são outros links soltos dentro do seu site. O que é a navegação não direcionada? Eu tenho, por exemplo, uma página que é de um determinado, sei lá, uma página de clientes que quem acessa é só um dos clientes. Então eu tenho uma navegação não direcionada, que é o quê? Eu vou dar um endereço para esse cara, olha, você vai acessar esse endereço. E só você. Né? Então eu tenho uma navegação ali que não é direcionada, não tenho como direcionar, não tem um caminho que ele vai seguir. Ele vai direto naquele caminho ali e acabou. Ele só tem um caminho para chegar ali. Se ele for pelo menu, ele não vai achar. Se ele for por qualquer parte do meu site, ele não vai encontrar. Ele vai encontrar só naquela URL, e aí são as famosas landing pages, né? Que as empresas acabam colocando dentro dos sites, que são navegações não direcionadas, que a direção dela, na verdade, está dentro da página, que lá a informação está distribuída e embaixo tem o botão lá, o CTA, que a gente já falou sobre isso. O CTA está lá para o cara clicar e ir para a página que ele quer vender alguma coisa, quer fazer algum cadastro. Então, você tem esses 3 tipos de navegação, né? Então, a navegação ela tem essas 3 maneiras de ser desenvolvida dentro do seu site.
E aí vamos navegar então em sites na web. Então, o famoso Danielson, ele é uma pessoa que estudou a respeito de navegação e ele diz que as pessoas navegam em um ciclo de predição, reorientação e habituação, né? Quer dizer, ele explica o seguinte, que as pessoas, quando entram dentro de um site, a primeira coisa que elas tendem a ver é a predição, que é o quê? Você imagina que existe algo ali, depois você tem a reorientação, quando você muda de tela, ela tem que te mostrar algo que reoriente você, que você consiga entrar e saber que está ainda lá. E por fim, você tem a habituação, né? Quando você tem a habituação, você tem um usuário que vai voltar no seu site porque ele está habituado a usar esse site, né? Ele cria uma habituação dentro do site dele, dentro do seu site, tá certo? Tudo bem, gente? Aí, tá tudo tranquilo? Sim? Legal. Beleza, vamos seguir. Então aí, Danielson, ele falou a respeito desse ciclo, né? Ele tem um ciclo aí que fala da predição, reorientação e habituação. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é da habituação. A habituação, né, ele diz o seguinte, que quando alguém interage com o site da web, as pessoas elas se acostumam aos seus mecanismos de navegação e a todo o seu sistema, né? Então, como que funciona esse ambiente que eu estou navegando pela primeira vez? Isso é um método de habituação, né? Mas não é só a página que ele está vendo agora que contribui para essa habituação dele, né? Então, as pessoas elas podem ter memórias de todas as páginas que elas já experimentaram para que possa se habituar a esse site. Então, cada ato da navegação, elas trazem expectativas baseadas em seu conhecimento prévio. É aquele negócio que a gente estava falando do Moodle, por exemplo. Então, quando eu clico lá em determinado recurso, você percebe que ele entra dentro da mesma tela, não muda muita coisa, por quê? É para criar uma habituação do usuário a usar aquele sistema, aquela ferramenta. Então, o meu usuário, a primeira coisa que ele faz ao interagir com o site é se acostumar e se habituar com os botões, onde é o menu, onde é o menu o rodapé, o que tem no menu principal, o que tem no rodapé, as informações que estão dispostas na tela, né? E aí a gente fala de novo lá atrás de direção, de colocar informações lá para leitura Z. Então, tudo isso tem a ver com a nossa parte do design de aplicações. Depois a gente fala da predição, e a predição a gente tem lá, a partir de padrões de navegação dentro de um site e de evidências que fornecem uma degustação, né, um aroma a essa informação, tais como rótulos de links ou posição de links, as pessoas preveem atributos das páginas de destino. Elas antecipam o que vem a seguir ao navegar. Então, a predição se eu clicar nesse botão que está escrito Fale Conosco, minha predição é saber que quando eu clicar, ele vai para essa parte de Fale Conosco. Não tem sentido eu clicar no Fale Conosco e não aparecer nenhum contato para mim, falar com a empresa, falar conosco. Tá aí o nome. Então, a predição funciona dessa forma. Então, se existe um link ali para ser clicado, é a predição que faz com que você pense, eu vou clicar nesse link porque eu acho que a resposta está aqui dentro desse clique que eu vou dar. E aí a predição está lá dentro. Então, depois que você pensou na predição lá, que eu vou clicar aqui para eu chegar nessa informação, você tem a reorientação. E a reorientação é uma vez que uma nova página é alcançada, você encontra uma nova página, as pessoas elas se familiarizam com ela. Então, a reorientação ocorre nesse momento. Então, quer dizer, quando eu entro lá, por exemplo, no meu ambiente Moodle, e eu tenho lá uma orientação, uma primeira habituação, depois que eu me habituei, eu clico lá em alguns links, e esses cliques de links vão me levando para outras páginas que têm a mesma padrão visual, tem a mesma ideia visual, e isso gera a reorientação. Então, quer dizer, a predição vai, porque eu vou selecionando o que eu quero que aconteça ali, que abra. Quando abre para mim, existe a reorientação,
para que faça com que o meu usuário chegue lá e fale, não, realmente eu estou dentro dessa mesma tela. Quer dizer, isso acontecia, há um tempo atrás, acontecia com o PagSeguro, por exemplo. Quando o PagSeguro começou a vir forte na internet, o que aconteceu? Eles tinham lá o checkout deles, do PagSeguro, que fazia com que o cliente saísse da tela, do site da empresa, para poder pagar. Então, quer dizer, por mais que você tenha uma página toda personalizada da empresa, você saía daquele site que estava acostumado que o menu de cima era laranja e você vai para uma página que não tem nada, é só uma fatura com o preço. Então, essas coisas dificultavam a reorientação do usuário e muitas vezes a venda era barrada, não funcionava por conta disso. Né? Você não conseguia fazer sua venda porque o cara, a hora que chegava ali, ele desconfiava, ele falou, não é possível que eu estou nessa página de venda. Né? Então, a reorientação, quando a gente fala de reorientação, significa que você tem uma disposição ali e está habituado a ter o menu superior na cor laranja, o rodapé na cor preta. Então, quando você abre essa outra página, você precisa... O cérebro já entende como reorientação, então vai ter isso lá. Vai ter um menu, vai ter um rodapé preto. Então, quando isso não acontece, né, você quebra essa reorientação e você quebra o ciclo, né, de navegação, de acordo com o Danielson. Então, você tem lá a habituação, depois você tem lá dentro da habituação, eu habituei com o sistema, eu tenho lá a predição, quando eu vou clicar, para onde eu vou? Eu vou clicar aqui porque eu vou abrir o item fotografia. Então, quando eu clico, esse site abre de novo para mim, com o mesmo padrão visual, com o texto lá, fotografia, e o texto de fotografia falando a respeito disso. Então, isso é importante na hora de fazer a produção da navegação por conta desse ciclo que faz com que o seu usuário permaneça na sua página. E aí, para a gente dar continuidade nessa parte da navegação, nós temos os mecanismos de navegação, né? Quais são os tipos dessas navegações? O que a gente tem aí na internet que são modelos de navegação propriamente ditos. E nós temos alguns, e eu vou mostrar aqui item a item para que vocês conheçam, e depois a gente vai navegar em alguns sites para poder mostrar isso funcionando, tá certo? Então vamos lá. O primeiro item que eu quero mostrar para vocês é o tipo de mecanismo de busca de navegação, né? Quer dizer, o passo a passo. Então, vamos lá. O passo a passo, ele é um tipo de navegação que funciona super bem, por exemplo, para instalação de softwares, né, instalações de plugins, então para formulários, então você tem lá o formulário passo 1, passo 2, passo 3. Então você segue uma sequência, uma direção, até chegar ao final desses passos e concluir a instalação, concluir o formulário, tá certo? Então, o método de navegação passo a passo funciona para que você faça com que o seu usuário ele se oriente de página a página até finalizar esses passos aí e encerrar a navegação dessa forma. Depois nós temos aí a navegação de paginação, né? Então, a navegação de paginação é muito usual e a gente vê em muitos sites que são as pagininhas, né? No Google mesmo, quando você faz uma busca, lá embaixo tem a paginação. Página anterior, página 1, 2, 3, 4, 5, mostra a página que você está atual, 6, 7, 8, 9, e aí vai, próxima página e por aí vai, né? Até finalizar todas as buscas aí. Isso funciona também muito bem em e-commerces, né? Então, alguns e-commerces têm as páginas para o usuário poder se orientar usando a paginação, né? Porque, de novo, eu tenho que pensar no meu usuário, né? Quem que é o usuário que usa, por exemplo, o e-commerce do mundo pet ou um e-commerce de venda de produtos? Geralmente são pessoas que não são tão novas, né? Então, se você, por exemplo, criar uma estrutura que não tem paginação, né, chama-se lazy load, quando você arrasta você desce a sua tela, ela vai automaticamente carregando novos itens, você faz com que o usuário acabe se perdendo ali, né? Porque ele não sabe onde vai acabar.
né? E muitas vezes ele quer saber se tem mais páginas, se ele vai pesquisar. Então a paginação ajuda nesse sentido, né? De fazer com que o cara enxergue ali, ó, que página que eu tô, se eu quero ver a outra, se eu não quero, né? Tudo isso ajuda na hora de fazer a paginação. Depois nós temos a trilha de migalha de pão, o famoso breadcrumb, né? Então a trilha de migalha de pão, né? Como na história do Joãozinho, João e Maria, né? A gente tem a trilha de migalha de pão que mostra por onde você percorreu no seu site. Então alguns sites têm essa navegação incorporada nele, né? Então por que eu uso isso daqui? Para poder dar uma sequência de informação para as pessoas que estão caminhando. Nesse nosso exemplo, aqui, a gente tem, por exemplo, o usuário entrou na home da Nestlé, entrou em suas histórias e depois entrou em cozinhando para as crianças. Então ele fez esse caminho até chegar nessa página que ele está atual. E aí ele pode voltar, porque esses links são todos ativos, então se ele quiser voltar para suas histórias, basta ele clicar nesse tipo de navegação para poder voltar, né? E ele tem lá também um menu lá em cima, ó, suas histórias. Então ele poderia clicar no menu principal lá, suas histórias, mas também no menu de migalha de pão ele pode acessar e fazer essa mesma volta de acesso que ele fez. Para aí ele pode voltar por ali. Nós temos a árvore de navegação, e aí a árvore de navegação geralmente abre quando você tem, por exemplo, o site da Americanas ou do Submarino. Lá você tem, que nem aqui você tem no exemplo, Veja Todo Shopping. E aí quando você clica em Veja Todo Shopping, você tem categorias separadas, né, de tecnologia, casa, cultura, estilo. Então, de novo, olha lá, a gente lembra de criar estruturas, né, que sejam navegáveis. Então, aqui está separadas as categorias, por exemplo, por tecnologia, e aí eu tenho acessórios, câmeras, eletrônicos, games, informática, tablets, telefonia. Quer dizer, eu separei toda a minha área de tecnologia para ficar nesse espaço aqui disponível. Depois eu tenho a área de casa, então alimentos, cama, mesa e banho, casa e segurança, eletrodomésticos. Então, aqui eu tenho uma estrutura de categorias que são abrangentes o suficiente para que a pessoa que entre olhe e fale, ah, não, eu preciso de ferramentas e jardim. Ele vai clicar para poder ver os produtos de ferramentas e jardim por conta do item de menu que aparece para ele. Tá certo? Então, facilita o uso do menu por conta dos textos que tem ali desenvolvidos. Um outro tipo que a gente tem de navegação é o mapa do site. Então, eu tenho lá, muitas vezes eu tenho uma estrutura que parece com essa árvore aqui de itens, e eu tenho lá em cima o primeiro level, segundo level, terceiro level, e aí o mapa do site ele mostra basicamente tudo que tem dentro desse site aí, todos os links que estão criados dentro desse site, ele fica disponível no mapa do site, né? Então, todos os links que são necessários para o mapa do site ficam dentro dessa página. E é uma página assim que é construída, geralmente, quase todos os sites têm, e há algum tempo atrás ela era muito importante, porque essa página ela era responsável por criar uma estrutura de navegação dentro do Google. Né? Antes dele mudar o algoritmo, essa página ela era muito importante para indexar o site das pessoas no Google. Hoje já não é tão importante, mas ajuda na navegação do usuário. Né? Mas antigamente a Google usava muito, porque você até tinha que mandar lá uma página chamada sitemap.xml para poder fazer começar a aparecer no Google, né? Porque o Google, o algoritmo dele ainda não lia automaticamente o domínio das pessoas, então você tinha esse sitemap para poder fazer essa indexação. Temos ainda a nuvem de tags, né? Então, nuvem de tags eu tenho quanto maior a minha palavra, mais importante na minha página ela é. Tá certo?
E então, quando eu tenho aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho lá a palavra JavaScript, Showcase, Ajax, todas essas. O Rafael perguntou se tem algum exemplo de site com mapa. Eu vou mostrar depois, Rafael. Depois eu vou navegar por uns sites aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar aplicado, tá? Então aqui eu tenho o modelinho de nuvem de tags. Então eu tenho as nuvens de tags que me mostram aqui. Isso daqui funciona muito em blog. Você tem lá no cantinho a nuvem de tags para quê? Essas etiquetas, né? Essas palavras são etiquetas colocadas no site. E as etiquetas, elas ficam disponíveis para que você clique e ele mostre categorizando pela palavra-chave. Né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, um blog que fala muito sobre JavaScript e mostra para mim grande, quando eu clico, ele já organiza os posts para mim com a etiqueta JavaScript. Né? Ou por qualquer outra etiqueta de palavra que está aparecendo aí. Por exemplo, Showcase, Toolkit, qualquer tipo de palavra que tem aqui, ele organiza para mim na forma já de uma categoria. Então, eu categorizo, né? Eu crio uma navegação usando as palavras aí de nuvem de tags, tá ok? Depois nós temos o índice de A a Z. Então, eu tenho aqui os sites que têm palavras lá, por exemplo, de índice. Então, eu tenho lá o índice, todos os links que tem naquele site com a letra A, todos os links que tem com a letra B, todos os links que tem com a letra C, e por aí vai, até eu chegar na letra Z. Tá certo? Então, isso é legal de mostrar, porque em alguns sites você tem, vamos pensar assim, em uma loja virtual, você tem um exemplo de encontrar por marca. Como que você vai organizar? Você organiza de A a Z. Então, você cria uma navegação com índice de A a Z para encontrar determinadas marcas dentro da loja. Eu tenho ainda a barra de navegação e abas. E site de shopping, o Rafael falou, isso mesmo, site de shopping tem essa estrutura de A a Z, aqueles telões, né, aquelas telas de navegação de dentro do shopping também, que tem lá, você consegue navegar ou por ambiente ou por de A a Z também, se você quer encontrar determinada loja, né, isso é navegação de índice de A a Z. Então eu tenho um outro tipo aqui, que é o tipo de barra de navegação e abas. Né? Então, eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho o Google Chrome, uma aba do Google Chrome, então é um tipo de navegação. Então, quando eu uso as abas, me separa as informações. Né? Eu ainda posso, por exemplo, no Google Chrome, trabalhar com perfis diferentes, então as abas de navegação ficam separadas para cada perfil. Então, eu tenho um perfil aqui que é para minha empresa, que eu abro página A, B e C. E eu tenho outro perfil aqui que é da fundação, da faculdade, que abre página D, E e F. Então, eu consigo criar uma navegação independente, separada, por abas, de acordo com o meu perfil dentro do navegador. E nós temos, por fim, os menus verticais, né? Que geralmente os menus verticais eles são subitens aí. Aqui a gente tem um exemplo, aqui a gente tem um exemplo do Mercado Livre. E eu fiz uma busca, por exemplo, aqui com pneus, né? Pesquisei pneus e aí me mostra na minha lateral esquerda, mostra lá como eu quero organizar esse anúncio, quais são as lojas oficiais, o diâmetro de roda, sabe? O tipo de roda que é feito. Então, todas essas informações. E note que nessa imagem mesmo você já vê um outro tipo de navegação, que é aqui em cima, onde tem a navegação por marca. Né? Então, você tem um outro tipo de navegação aqui também. Mas aqui a ideia é ver a navegação vertical. Então, eu tenho lá se é de São Paulo, se não é, se é Rodaro 20, se é Rodaro 15. Todas essas informações eu tenho disponibilizadas aqui na minha lateral do site, tá certo? Muito bem, então agora, o que eu vou fazer? Antes de eu soltar a atividade para vocês, eu vou mostrar aqui o site da Americanas para vocês. E a gente vai explorar.
Ó, vou colocando aqui o site da Americanas. Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Então, percebam que a gente tem no... Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. Não tenho instalado aqui. Tudo bem, vamos lá. Então, eu vou falando aqui para ficar mais fácil, porque eu não tenho instalado o item de desenho aqui na tela. Então, o que eu tenho aqui? A primeira coisa que eu tenho, uma página de busca aqui. Então, eu tenho o item de busca. Tenho o item de cadastro. E aqui eu tenho informações aqui já principais. Aí eu tenho um menu aqui, olha só. Esse aqui é um primeiro menu que eles ofertam aqui, que eles já deixam prontos, que eles julgam mais importante, né, de empresas, de votação, baixar o app. Então, eles já deixam as informações aqui como primeiro menu principal. Na sequência, eles têm algumas categorias que é bem provável que essas categorias são categorias que são as mais vendidas, né? Então, eles já colocam aqui as categorias como mais vendidas. Então, você tem aqui uma outra navegação, uma navegação por prioridade de venda. Então, essa navegação já fica aqui disponível. Aqui eu tenho uma navegação por árvore, né? Então, olha, eu tenho aqui compre por departamento, e aí eu tenho brinquedos, e aí me mostra uma sequência aqui de coisas para comprar. Então, perceba que eu tenho sempre um modelo de navegação de até 2 cliques. Então, o meu usuário ele tem que encontrar as informações até 2 cliques de distância dele. Então, se ele está nessa página, em 2 cliques eu tenho que fazer com que ele chegue até a informação que eu quero passar. Então, aqui você percebe que eu tenho compre por departamento, já me abre aqui a sequência, e aí eu tenho celulares, por exemplo, eu já tenho aqui os modelos. Então, com 2 cliques eu chego até a minha busca. Qual é a minha busca? Ah, eu quero, sei lá, o iPhone. Então, aí quando eu clico, vai me mostrar os modelos que eu tenho disponível aqui, nesse caso, certo? Então, eu tenho aqui, vamos lá, mais navegações. O que eu tenho aqui? Uma navegação vertical. Olha só, navegação vertical aqui, ó. Desse lado. Então, eu posso escolher e posso filtrar pelo que eu quero aqui. Processador, sistema operacional, memória. Então, eu tenho uma navegação vertical nesse lado esquerdo. Eu tenho a minha navegação por breadcrumb, olha só. Porque ele estava na página inicial e eu vim para celulares e smartphones. Aqui, eu ainda não entrei em nenhum produto. Se eu entrar no produto, é bem provável que aqui vai mostrar no breadcrumb o produto que eu estou acessando. Olha só. Smartphone, iPhone e iPhone 11. Então, ele tem toda a árvore aqui e eu posso voltar nessa árvore. Ah, eu não quero iPhone 11, voltei para o iPhone. Então, ele volta uma para trás e vai me mostrar todos os iPhones que tem aqui disponível. Certo? Então, aqui eu tenho menu horizontal, menu vertical, breadcrumb, árvore. A árvore eu tenho ela aqui. Aí eu tenho, vamos lá para baixo agora, vamos finalizar essa tela. Cheguei aqui no final, olha, eu tenho uma navegação aqui, que é uma navegação que ela não é tão estruturada, mas ela ainda aparece, olha só. Pessoas que tiveram o mesmo interesse que o seu viram esses caras aqui. Então, isso daqui para a loja virtual é muito comum para poder gerar a venda, né? Então, você tem pessoas com o mesmo interesse já compraram isso. Os mais vendidos. Então, você tem aqui, ó, os últimos que eu vi, ele já me mostra. Você tem essa informação aqui também, porque é uma informação que funciona na hora de vender. Aqui eu tenho mais informações. Então, olha só, eu tenho um menu aqui, que é um menu de, como se fosse mapa do site, né? Então, ainda não é o mapa do site aqui, mas ele é um menu rodapé que tem as informações mais adequadas que foram julgadas aqui por eles para os clientes, né? Então, olha só, tem a parte institucional, tem a parte de dúvidas, tem a parte de serviços. Então, percebam que dentro de cada um eu tenho itens referentes àquele primeiro item lá. Então, se eu tenho lá referente a serviços, eu tenho lista de casamento, os tipos de entrega, negócios corporativos, seguros, então, garantia estendida. Então, essas coisas estão disponíveis dentro do item serviços. Né? Aí, se eu tenho lá
institucional, os investidores, sobre a marca, as loja mais próxima, os prêmios. Então, todas essas informações, elas estão disponíveis já no rodapé aqui, né, do site. Vamos pensar que é o rodapé do site. Mas, por fim, eles ainda têm a página de mapa do site, que é a pergunta que o Rafael fez aqui agora há pouquinho. Deixa eu compartilhar. Então, olha só. Aqui eu tenho a opção de verificar. O mapa do site, ele tem todos os links da loja deles. E eu tenho aqui como acessar as categorias maiores, ó, agroindústria e comércio. E aqui ele me separa toda a parte de agro. A parte de brinquedos, e ele me separa toda a parte de brinquedos, e por aí vai, né? Então, a letra A, letra B, letra C, isso daqui, ele tem uma infinidade de links aqui, e por isso era tão importante na época do Google, né? Porque o que acontecia? Quanto mais links na página, mais links tinha na página, direcionando para outros lugares, mais o Google indexava. Então, o que acontecia nesse momento? O Google olhava para essa página e falava, tem muito link aqui, então eu vou pegar essa página e vou indexar. Então, por isso que funcionava super bem há um tempo atrás. Hoje já não funciona tão bem. Isso já não serve mais para indexar site no Google. Tem outras métricas. Mas você tem aqui, por exemplo, todos os links do site. Então, você consegue... Se você, por um motivo, não achou lá em cima, lá nos menus, né, aqui por departamento, ou aqui pelos mais procurados, ou por aqui por cima, pela busca, por exemplo, você não encontrou nada do que você queria, você pode vir aqui na navegação pelo site, acessar aqui as categorias e achar o que você está procurando. Né? Uma outra forma, e aí lembrando do índice de A a Z, por marca. Olha só, quando eu vou pesquisar por marca, eu tenho as marcas aqui com a letra A, e aí eu tenho a paginação, lembra da paginação? Olha só, tem a paginação. Então, eu tenho todas essas lojas com a letra A aqui dentro da Americanas. Eu tenho várias páginas aqui com pessoas que vendem aqui dentro que tem o nome, a letra A, com a letra A. Eu tenho aqui como navegar pelas letras, né? Então, a letra B, letra C, olha só. Então, aqui eu tenho o meu índice de A a Z, demonstrado no site da Americanas, certo? Por lojas também é um índice de A a Z que você consegue verificar. Ó. Então você escolhe aqui a letra e depois tem as paginações aqui para você ir para a próxima página. E escolher. E aí, se você clicar, você abre, né, no caso aqui, a página desse cara, dessa empresa. Ó. A página da empresa, a avaliação da empresa, uma informação rápida deles e o que eles vendem aqui, os produtos, aí separado por produto, né? Então, olha só o filtro que eu fiz. Eu fiz um filtro por loja, por marca, por uma loja mesmo. Então, eu estou vendo aqui todos os produtos que essa loja pode oferecer, que vende, né? Que trabalha. Certo, pessoal? Muito bem. Então, agora a gente vai voltar aqui, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação, e a proposta, a atividade de hoje, tá? A atividade ela tem 2 momentos hoje. O primeiro momento é fazer uma pesquisa na web de 5 sites, não vale os que eu mostrei, 5 sites que usam a navegação vertical, 4 sites que utilizam a parte de passo a passo, 3 sites que utilizam a migalha de pão como estrutura de pesquisa, 2 sites que usam o mapa do site e um site que tem a nuvem de tags, tá? A nuvem de tags vai uma dica, geralmente funciona em sites de blogs, tá? Então, vocês têm essa atividade para fazer, até me entregar até amanhã às 9 da noite, tá? Vou falar a respeito das notas de vocês, eu vou tentar lançar até o final da semana, aí até sexta-feira, vou lançar todas as notas aí para vocês, já para vocês terem noção de como tá as informações de nota para vocês. E aí, como extensão dessa atividade, vamos lá, extensão dessa atividade, eu vou buscar o meu wireframe lá do meu grupo, e vou pegar aquele wireframe lá, e a gente vai verificar desses itens aqui, desse tipo de navegação, quais navegações
são mais interessantes para eu ter dentro do meu site, tá ok? Lembrando que isso é uma organização de vocês, não existe certo nem errado, existe o que é mais adequado para aquele projeto e o que não é adequado para aquele projeto. Tá? Então, se seu projeto vale a pena ter um breadcrumb lá para mostrar onde o cara está indo, ok, coloque, tá tudo certo. Dentro daquele mesmo escopo lá do wireframe, dentro daquele mesmo PowerPoint, você vai evoluir ele colocando o seguinte, ó, vai ter. Então, eu tenho lá, sei lá, o catálogo de cursos. Então, quando eu clico no catálogo de cursos, vai abrir o meu catálogo. E quando abre o catálogo, vai ter o quê? Vai ter paginação, vai ter como buscar por instrutor, vai ter como buscar por curso, e isso vai te gerando as navegações necessárias. E você vai colocar, vai escrever lá no seu wireframe, olha, a navegação de nuvem de tags eu vou usar aqui. Eu vou usar a navegação do mapa do site aqui. Então você vai colocar isso lá, para depois me enviar novamente esse mesmo wireframe já atualizado, usando a navegação mais adequada para ele. Tá certo? Gente, então eu vou ficando por aqui hoje. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar agora pelo chat, eu tiro essas dúvidas que forem necessárias, ou abre o microfone aí que eu ponho o fone para a gente ouvir. E fora isso, a gente finaliza por hoje e a gente continua na semana que vem a falar aí de navegação e de Google Analytics, tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Professor, o wireframe... Fala aí, Rafael. O wireframe já tem que colocar, já tem que redesenhar ele com a navegação, que achar ideal? Perfeito, é isso aí, a proposta é essa. Então você vai revisitar aquele documento que vocês já me entregaram, certo? Revisitou o documento, eu vou olhar para ele de novo, agora com o olhar da navegação. E qual que vai ser o olhar? Ah, tudo bem, eu tenho o meu menu principal aqui em cima, ok. Depois eu tenho, dentro desse menu principal, eu tenho algo que me remeta para os cursos. Então, dentro dos cursos, eu vou ter o quê? Ah, vou ter uma navegação vertical, que vai colocar, por exemplo, cursos de até R$20, cursos de até R$40, como o Mercado Livre faz, por exemplo, né, aquela navegação vertical, ou Americanas, que a gente viu também ali. Então, tudo isso você já vai identificar e inserir dentro desse seu documento. Não, beleza. Tudo bem? Tranquilo. Legal. Esse daqui que eu tô falando do wireframe não tem que me entregar até amanhã, gente, tá? Vocês podem me entregar isso na semana que vem. Eu vou até criar a estrutura depois de atividade para vocês entregarem na semana que vem. O que vocês vão me entregar até amanhã é essa atividade que eu dei hoje, de uma pesquisa simples de sites, até para vocês poderem encontrar aí os sites que utilizam passo a passo, que utilizam navegação vertical, que utilizam o mapa do site, tá? Para ajudar vocês aí a embasar e ter ideias para fazer no wireframe de vocês. Tudo bem? Então tá joia, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, senão a gente finaliza por aqui hoje. Muito bem. Então, sem dúvidas nesse momento, fico então, antes de vocês saírem, esperem um pouco. Só para a gente poder finalizar, então fico à disposição se precisar tiver alguma dúvida. Amanhã a gente tem aí a entrega até dessa pesquisa e na semana que vem a entrega do wireframe atualizado, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar por e-mail, por mensagem lá no Moodle, que eu vou ajudando da melhor forma possível, tá ok? A atividade de amanhã pode colar só a resposta aqui no Moodle? Você abriu o editor? Pode colar. Eu deixei uma telinha só para vocês colarem. Não precisa nem enviar nada. É só copiar e colar os links. Aí você coloca 5 sites que utilizam isso. Site 1, site 2, site 3, site 4, site 5. Aí 4 sites. Aí cola os 4 sites. Pode ser que seja o mesmo site, né? Que nem a gente viu no Americanas, por exemplo. Você tem 3, 4 tipos de navegações que funcionam dentro dele. Então, não tem problema ser o mesmo site, tá? Ok. Tá bom? Então, beleza, gente. Valeu, obrigado pela paciência aí, pelo tempo desempenhado. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais.